gravando já. Muito boa noite, eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra. Esse canal é o canal Incêndios Verso Reverso. A gente está aqui com o Nico Vergueiro, Gui Craveiro e Marcelo Câmara. A gente vai começar uma nova fase agora do nosso projeto. A gente vai começar um trabalho de leitura do livro que eu escrevi e publiquei em 2011, Ruptura, Solidão e Desordem, ensaio sobre fenomenologia do delírio, publicado pela Unifesp, então, esse ano, que é o resultado do programa de Master, né, que seria o equivalente ao mestrado aqui no Brasil, que eu fiz em 2009, 2010, 2008, 2009, 2010, na França, lá na Universidade de Paris 1. Então, esse livro é resultado do trabalho que eu concluí lá, que a gente chama de memoir, que é a memória, e que é esse trabalho de conclusão. E a ideia, então, é a gente poder fazer a leitura desse livro. Por que o interesse de ler esse livro especificamente, para além do fato de que eu sou o autor desse livro? Acho que tem essa questão de que a gente pode, então, pensar justamente isso, assim, o paralelo do que está escrito, né? O que aconteceu por trás daquela escrita, de que modo aquele livro foi escrito, como as coisas aconteceram. E a outra porque o tema dele, apesar de parecer muito específico, ensaio sobre fenomenologia do delírio, né? Que diabos é isso fenomenologia, que diabos é isso delírio e tal, porque a necessidade de responder a essa pergunta, ela também me fez ter de pensar numa ontologia, no modo de compreender a nossa existência e de tentar entender o que significa o delírio a partir dessa compreensão da existência nesse olhar da fenomenologia. Então, nesse sentido, para poder entender como o delírio se insere na nossa existência, eu precisei descrever a nossa existência. Então, ele é interessante porque ele não deixa de ser uma ontologia, não deixa de ser um tratado sobre a nossa existência. E, nesse sentido, ele dialoga com todos nós. Ele pode parecer um livro que é muito específico, feito para iniciados ou para profissionais da área, mas, na verdade, não. E, apesar da linguagem parecer específica, parecer muito uma coisa para iniciados na área, se a gente começa a perder o medo do que está sendo escrito, do que está sendo dito ali, e vai se sentindo mais à vontade, a gente vê que, na verdade, não é isso. E a minha intenção era escrever para que outras pessoas que não fossem justamente da área se interessassem pelo tema. Então, a gente começa hoje, desde a primeira página, a gente só vai pular a parte da minha apresentação autobiográfica. As pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, se quiserem, podem obter o livro, né, na internet. A gente consegue comprar na Martins Fontes, na Livraria Cultura, em outros sites aí de vendas de livro, na Amazon, o que for. Mas aí a gente quer entrar exatamente agora no texto propriamente dito. Então, a gente vai fazer essa leitura aqui acompanhada, com intervenções e tudo mais, do Gui, do Marcelo e do Nico, e a gente vai interromper às vezes a tela para mostrar ali o que está sendo lido, e vamos voltar só para já avisar aí o espectador de que vai ter um pouco esse movimento. Então eu já vou compartilhar a tela aqui para mostrar o início do livro. E eu também acho que a gente pode fazer essa leitura entre nós, não só eu tomar a palavra para ler, mas talvez vocês também. Alguém gostaria de tomar a palavra e começar a ler o livro? E eu vou fazer nos comentários. O que você topa? Alguém topa, Marcelo? Nico? Vocês leriam ou eu começo a ler? Eu vou começar a ler. Eu vou começar a ler, mas depois acho que vai ser interessante vocês assumirem também a leitura. Então, vou compartilhar aqui a tela já. Leria, sim. Ótimo. Técnica aqui, enfim. Maravilha. Vocês estão vendo a tela aí? Ótimo. Você quer começar, Nico, então, lendo? Não, pode começar. Beleza. Ou se você prefere que eu comece também. Não, tá bom, vamos começar daqui a pouco, eu passo a bola para vocês, então. Tá. Esse livro, então, Ruptura, Solidão e Desordem, aliás, eu falo do livro e não mostro a capa. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Essa aqui é a capa do livro. Então, com o desenho na capa da minha amiga Shihra Shushan, que é uma amiga minha artista plástica tunisiana, que eu conheci durante esse período do Master lá na França e que cedeu os direitos dessa imagem para mim. Ao longo da nossa conversa, vou comentar aqui o que foi a presença dos meus amigos, de cada pessoa, as coisas que foram sendo vividas enquanto foi escrito esse trabalho. Então, esse livro, Ruptura, Solidão e Desordem, ensaio sobre fenomenologia do delírio, fala do delírio e do homem quando delira. O delírio é um fenômeno apresentado por esses que as ciências médica e psicológica denominam hoje psicóticos. No entanto, neste texto encontraremos raramente a denominação psicótico.
Não obstante, a palavra delírio e as locuções o homem quando delira ou mesmo o homem delirante abundam. Por que então falar do delírio do homem quando delira, do homem delirante e não do psicótico? Um homem psicótico pode ser, por exemplo, este que é chamado atualmente um esquizofrênico, ou um homem em depressão grave psicótica, ou mesmo em um transtorno bipolar. São síndromes complexas cujo delírio é uma parte importante e mesmo fundamental. Mas suas vidas não se resumem somente à condição de serem delirantes. Um homem psicótico é certamente este que apresenta delírios, mas também outros fenômenos da linguagem, incluídos o pensamento e a falação. O delírio é somente um dos fenômenos da linguagem humana. O homem não é somente este que pode pensar, mas também é este que pode tagarelar ou delirar. O psicótico não é tampouco um homem que tão somente delira. Vocês estão acostumados com essa linguagem? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer quando eu estou querendo falar dessa distinção entre uma pessoa psicótica e uma pessoa delirante? Isso fica claro para vocês? Do porquê por que eu quero precisar isso, assim, por que eu estou falando, eu quero olhar para um homem que delira e não para isso que a gente está chamando do homem psicótico. Eu li, acho que metade do livro, né, até agora, e eu consigo sentir essa diferença, mas ao longo dos primeiros capítulos, eu acho, a hora que você fica fazendo, né, o contraponto, né? O contraponto dizendo o que eu não vou, o que eu não quero afirmar. Exato, e como as outras ciências vão descrevendo isso, né? Exato. Ao longo da leitura eu senti esse conforto. No começo eu tive mais dificuldades. Legal. E Gui, você já tinha você já ouvia essa palavra psicótico? Era uma coisa que você tinha clareza do que era isso antes ou é um vocabulário muito novo, assim? Era um vocabulário novo até começar a ler o livro. Legal. Tem um link com a psiquiatria, tudo. Acho que rapidamente se faz esse link, mas eu não tinha, não, exatamente a palavra e linkar ela à associação dela, né, ao que ela significa. Tá. E você, como que você ouvia essa palavra antes? Assim, o que é uma pessoa psicótica para você? Assim, se você tivesse que falar para alguém que está te perguntando, assim, uma criança, fala assim, Gui, o que é uma psicose? O que é uma coisa psicótica? O que você diria? Você não precisa dar uma resposta técnica, é justamente porque eu queria ouvir a ideia que você faz do que é isso, assim. Acho que eu não sei se eu falaria ler aqui. Você fica com vergonha de falar alguma coisa? Não vergonha, mas eu acho que é bem particular, né? Se você, por exemplo, eu não entraria nesse assunto com uma criança ou com alguém que me perguntasse. Eu ia falar, eu não sei, pesquise. Porque é difícil você colocar dentro de uma caixa, né? Você como profissional, psiquiatra, eu não sei quão difícil é explicar no linguajar popular para as pessoas quando alguém te pergunta isso, né? Mas se você tivesse o que eu fico com medo é você colocar dentro da caixinha do louco ou do maluco. Que é, Nico? Fala, Nico. Não, essa associação, assim, primária, assim, é tipo a associação mais assim, redundante, sei lá. Eu associo com, tipo, uma coisa fílmica, assim, acho que de Hitchcock vem daí. Não sei, mas eu penso nos personagens, tipo, até o cara do Taxi Driver, mas uma coisa sempre Coringa, por exemplo, pejorativo e já representado como um anti-herói, assim, mas é ruim, né? Tá. Tipo, uma coisa ruim. É sempre ruim, mas a minha dificuldade nessa pergunta do Alê, meu ponto é sempre como que você vai descrever algo que alguém precisa viver aquilo, né? Ou experienciar a troca com alguém, sabe? E é difícil você colocar dentro de uma caixa, porque tem vários níveis, vários tipos, né? Da doença, ou como a gente vai chamar, não sei, ao longo do decorrer aí, Ale. Não, mas eu acho ótimo, vocês já estão trazendo várias questões. Vocês estão falando doença, vocês estão falando... sabe? Assim, claro, mas acho que é bom também a gente expor as Total, dificuldades que a gente romantizar, sei lá, que tipo... mas pode ficar tranquilo tipo, que... o filme do Coringa, para trazer essa coisa da cultura popular de novo, foi até criticado por isso um pouco, né? Teve as duas escolas que criticaram e que ovacionaram pelo retrato de um psicopata. De uma pessoa com uma psicose. Acho que a gente pode até falar do Coringa mesmo mais, porque tem
Sim, é interessante pensar isso. Ele vive em algum momento alguma psicose, a gente não sabe de que ordem, se é por causa de uma depressão, se ele tem alguma esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido, mas é legal problematizar essas questões mesmo. E se a gente também falar alguma coisa que possa parecer reducionista ou ofensiva, a gente vai deixar isso claro aqui. E é bom a gente também poder expor essas coisas, porque é melhor que a gente exponha as nossas dificuldades, porque essas dificuldades também são as dificuldades das outras pessoas, do que simplesmente não falar sobre elas, né? Sim. E o não Marcelo, falar sobre elas também é uma posição no mundo, né, Ale? Quando a gente falou de exatamente. psicofobia, né? Perfeito, exatamente. Tem tudo a ver com Essa minha questão... aflição talvez seja parte de, sei lá, 40%, 50% da população que não fala sobre o assunto, né? Hoje eu Prefere sei falar, porque a É. gente vem conversando disso há quase um ano aí já. Uhum. Mas quando você me fez a perguntar como que você ensinaria alguém ou como você traduziria para alguém, eu ia tentar não colocar ou como exemplo um filme, alguma coisa do tipo. Porque é muito complicado. Legal, mas a experiência Uhum. com essa questão da psicose, Total. dos psicóticos, né? A gente está falando sobre isso ainda, mas vamos depois começar a falar só a palavra delírio mesmo. Vem muito dessa experiência Uhum. da arte, dos filmes, do cinema, da literatura. Alguém tem alguma experiência pessoal com alguma pessoa, algum amigo, parente, alguma coisa que viveu? E não sei se talvez fosse o caso de expor isso assim, mas talvez tenha Então, alguém com na alguma família experiência. da minha esposa, ela tem uma tia que é esquizofrênica. Uhum, Então, teve partes da infância dela que ela morou junto com a avó, aí teve partes da infância que ela morou em clínica, mais isolada, como um manicômio, né? E uhum. depois, hoje ela mora num abrigo de idosos, porque Uma hoje ela residência está terapêutica. controlada, numa residência. E super controlada, acho que acertaram o remédio agora no final, não sei se houve uma negligência no começo, ou até um não entender mesmo, né? A galera muito simples. Então, a gente eu tenho bastante interação, né? Ótimo. Então é interessante que a gente vai provavelmente trazer histórias que dizem respeito a ela também. Marcelo, você tem alguma história assim com alguém conhecido? Ou você tem alguma ideia também que seja para além dessa questão das referências da arte, do cinema? Uma vez eu fiz um pequeno documentário de uma fotógrafa que é da cidade de Tiradentes, mora bem na periferia, e que foi diagnosticada com esquizofrenia também. Então, todo o documentário fala um pouquinho dessa relação da loucura dela com as fotos que ela produz. Agora, é sempre em primeira pessoa o relato dela, né? Então, eu acho que foi a única pessoa assim, que eu vi que teve um episódio mais grave. Assim. Que está Do mais, dentro eu do não me seu lembro. círculo, né? E você diria, você tem alguma formulação para você assim do que é um delírio, do que é uma psicose, o que é uma pessoa com um psicótico, alguma coisa? Você tem isso para você, uma clareza nesse sentido do que seria esse Olha, conceito? não, eu confesso que é um tema que me interessa, mas nunca me aprofundei em teorias, tá? Mas assim, se falar psicótico era associado a louco, a Tá. palavra louco, né? Uhum. A palavra delirante, né? Delirante. E também já ouvi muito as pessoas rotularem, usarem assim de uma maneira quase que automática a questão do PMD, psicótico maníaco Maníaco depressivo. depressivo. Tinha a mãe de um amigo meu que acho que era psicóloga, e ela falava que eu era psicótico maníaco depressivo. Puta. Sério? Você ficou com essa peixe, então? Quando Não, você era mas ela adolescente, é isso? falava isso Ah, por causa... Ah, entendi. Para de brincar uma um pouco com as forma. oscilações do humor, usavam esse... É, Virou um jargão, né, no fim das contas. na verdade, uma forma muito gratuita, porque é claro que você não pode diagnosticar ninguém, você sabe disso, assim, só de observar, né? Então ela fazia isso, mais que era para contestar, mas eu achava interessante. E daí sempre ficou associado com a questão de uma pessoa louca, delirante, diferente, Uhum. várias palavras que poderiam ser sinônimos, né? Legal, e aí você vai vendo como o peso e a carga psicofóbica que uma palavra como loucura tem, acaba
contaminando mesmo essas outras, né? Então, se a gente usa a palavra louco para achincalhar uma pessoa, no fim das contas a gente vai acabar usando a palavra psicótica, a palavra delirante, tudo vai ter essa pecha negativa que a gente usa como munição para ficar atacando alguém, fazendo bullying dessa pessoa, né? Então, é interessante mesmo que vocês já vão elencando, apesar de vocês não terem uma clareza do conceito, vocês sabem como ele é usado e principalmente como ele é usado para rechaçar uma pessoa que vive algum sofrimento dessa ordem, né? Então, e isso é a experiência da maior parte das pessoas. Era a minha experiência quando eu era criança, adolescente, antes de entrar na faculdade de medicina, ou mesmo durante a faculdade de medicina. A gente vai falando sobre essas coisas todas ao longo aqui do nosso percurso. Mas é interessante mesmo, porque as pessoas têm muita dificuldade para entender e apontar o porquê uma pessoa é considerada, entre muitas aspas, louca, né? Porque ela é considerada psicótica e delirante. Mas geralmente quando ela ganha essa alcunha, esse carimbo, ela fica com ele e as pessoas gostam de ficar carimbando mesmo, né? E vocês falaram dessa relação que há entre o que a gente chama a pessoa que a gente chama de psicótica e a pessoa que a gente chama de esquizofrênica. Essas coisas não são sinônimos. Tá? A esquizofrenia é uma psicose crônica, mas a gente acaba amalgamando as coisas. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, acho que eu vou continuar a leitura, porque esse parágrafo o próximo parágrafo traz um arremate em relação a essa questão, e aí a gente avança, mas a minha escolha nesse livro, né, nesse texto, de não ficar usando a palavra psicótico é justamente para evitar essa carga de afeto que já vem colada a ela sempre que a gente a ouve. E eu também não queria ficar usando a palavra esquizofrênico, porque eu entendia que a esquizofrenia ela é um fenômeno que acontece, né, para algumas pessoas que têm uma predisposição genética dada a um contexto social, econômico, cultural que faz com que essa predisposição se revele e a pessoa manifeste a doença. Só que uma psicose ela não acontece só na esquizofrenia, né? Uma pessoa pode delirar independente de ser esquizofrênica, né? Qualquer pessoa pode delirar, essa que é a questão. E isso não importa se a pessoa é previamente saudável ou não. De repente você usa uma droga que vai ser muito forte, você não aguenta, você começa a delirar. Você está na rua, alguém te dá uma paulada na cabeça, você tem ali um mini derrame e começa a delirar. Você pode sofrer um choque por alguma questão, um transtorno de estresse, alguma coisa nesse sentido, um choque muito grande que pode te fazer delirar. A gente vai contando histórias ao longo desse percurso todo que vão ilustrar essas coisas todas. Mas o que eu queria deixar claro é assim, nesse livro vocês vão ver, a gente vai falar muitas vezes a palavra delírio, homem quando delira e tudo mais, e quase nunca a gente vai falar sobre, primeiro a palavra loucura e louco, que está fora, assim, uma palavra que tem uma carga psicofóbica muito grande e não daria para usar por conta desse peso, e também porque é uma palavra inespecífica, não quer apontar nada, né? Uma loucura. O que é loucura? Pode ser o delírio de um esquizofrênico? Tudo bem. Pode ser uma pessoa irritada tacar um celular na parede? Pode. Pode ser uma pessoa descompensar e ficar tentando se cortar? Pode. Então, o que é loucura? Não aponta nada. Essa palavra não ajuda a gente a pensar nessas situações, nesses modos da nossa existência. Então, eu preferi olhar para aquilo que eu queria realmente e nomear só isso. Assim. Então, eu quero entender o que é essa condição específica desse momento e de que modo a existência daquela pessoa está acontecendo ali naquele instante em que ela delira. Eu queria olhar para isso, eu queria tentar fazer uma fotografia desse momento. Então, o meu trabalho todo foi isso. E aí você fala assim, nossa, mas como assim um psiquiatra que vai fazer uma pesquisa sobre o conceito do que é um delírio? Não é uma coisa que vocês aprendem na faculdade de cara, que você já deveria saber o que é o delírio? A gente aprende na faculdade inúmeras teorias e várias definições diferentes sobre o que é delírio, e as definições elas não são incorretas. Se eu disser assim, o delírio é resultado de uma disfunção da transmissão de dopamina na região do sistema límbico e no córtex pré-frontal. Legal, você falou bonito, aí falou um monte de coisa legal. Beleza, isso acontece realmente no momento de um delírio, mas eu não elucidei essa pergunta anterior, assim, como esse fato se insere e acontece na existência de alguém. Eu queria uma resposta que não se bastasse em relação à questão quantitativa, assim, de o hormônio que está faltando, que está em excesso, ou numa questão de dinâmica familiar e coisas nesse sentido. Eu queria entender
como isso se traduz como vivência, como experiência, como um modo existencial naquele momento. E por que essa pergunta? Também acho que é interessante falar um pouco nesse sentido, né? Por que não pensar assim, o que é a depressão, o que é a tristeza? Por que o Alexandre foi fazer um trabalho sobre o que é o delírio? Tinha uma motivação pessoal mesmo. Eu era muito angustiado nessa época da faculdade, mesmo durante a minha residência em psiquiatria, com a questão da loucura. E eu pensava nesses termos mais abertos, assim. Eu tinha muito medo de enlouquecer. Eu sempre tive esse medo desde que eu era criança. Meu pai é psiquiatra, eu convivi, meu pai, a irmã dele, meu tio, o irmão dele, os tios casados. Eu sou o 6º psiquiatra da minha família, são 5 já, eram 5 antes de mim. Então essa cultura do psi era uma coisa tão normal em casa que eu nem imaginava que no mundo pudesse ser diferente, mas a gente sempre ouvia desde criança histórias de pessoas que tinham assassinado sei lá eu quem, que tinham se enforcado, que tinham comido as unhas até o osso. Tinha umas histórias cabeludas assim, que pra gente que era criança, eu ficava assustadíssimo com isso. E tinha essa psicofobia que ficou introjetada em mim, desse temor, então, do que significa isso, que era objeto do trabalho do meu pai, dos meus tios e tudo mais. E eu ficava assustado de um dia virar objeto estar nessa posição, né? Estar nesse lugar de paciente, ainda mais numa descompensação grave e tudo mais. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Acho que a gente já comentou aqui várias vezes que eu tenho um déficit de atenção e faz parte do déficit de atenção. Eu estou contando essa história para vocês hoje, já com uma leitura da minha vida passada toda já feita a partir desse lugar que eu me encontro, mas não era uma coisa assim clara para mim naquela época. E eu rechaçava, inclusive, essa questão de ter déficit de atenção. Os meus colegas me falavam, eu falava, essa doença não existe, não sei o quê. Agora, bom, só entendo que sim, eu tenho isso. E faz parte de ter déficit de atenção a gente ser impulsivo e ser, além de ser desatento, hiperativo e ansioso. E eu sou muito tudo isso. Eu sou bastante ansioso, bastante impulsivo, bastante hiperativo. E a minha ansiedade, ela vinha para mim com esse elan dessa dúvida, assim, putz, será que um dia eu posso enlouquecer? Como meu pensamento é muito arborizado por causa do meu TDAH, eu não tinha domínio sobre o meu pensamento. Eu ficava arrebatado para pensar mil coisas sobre qualquer assunto e eu achava que isso era loucura. Só que eu queria disfarçar isso para mim mesmo. Eu não tolerava o meu modo de pensar. Só que quando eu entrava em situações de mais angústia, de mais ansiedade, eu ficava numa dúvida sobre o meu estado mental e sobre a minha lucidez, que era muito angustiante. Ao ponto de, na residência, logo depois que eu tinha entrado na residência, pouca coisa, assim, coisa de 1, 2 semanas, eu me senti tão angustiado com isso que eu comecei a ter crise de pânico dentro do hospital, trabalhando. Eu tive umas 2 ou 3 crises de pânico, e a crise de pânico que eu tive não era medo de morrer, de o coração infartar ou de eu ter um derrame, qualquer sentido. Era medo de enlouquecer, era medo de perder o controle sobre mim. Porque eu ia ficando angustiado comigo, ia levando essa ansiedade para um limite, e a ansiedade me levava para esse lugar da crise de pânico, que é de um temor de qualquer coisa que você vai fazer ou pensar, fugir daquilo que você espera, e de paralisar, assim. Tanto que eu pensei em desistir da residência. Falei, cara, eu acho que eu não aguento encarar esse trabalho, porque eu tenho medo dos meus pacientes, eu tenho medo de enlouquecer, eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso. E nesse momento eu comecei a fazer terapia. E fui procurar meu terapeuta, que é meu terapeuta até hoje. A gente fez vários momentos aí faz aí 4, 5 anos, depois fica 3 sem fazer, volta, faz mais uns 2, para de novo. E agora eu voltei desde o começo da pandemia. E eu comecei a terapia com ele falando isso, assim, eu tenho medo de enlouquecer, eu tô aqui para isso, assim, desesperado, chorando muito, muito angustiado. E falando para ele, eu tenho 2 semanas para decidir se eu vou continuar na residência, porque eu não sei se eu vou conseguir dar conta e eu não quero tirar a vaga de um colega meu que possa se formar no meu lugar. Então, assim, putz, a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Então, essa motivação desse trabalho, ela não é uma motivação, uma pergunta meramente técnica. Eu não estava ali para falar assim, hahaha, eu vou dar a última palavra agora porque todos os livros que eu li foram ruins, eu quero ser o tal, vou ser o foda e vou falar bonito agora. Não, era uma pergunta profunda que eu fazia para mim porque eu queria me tolerar, eu queria me suportar, eu queria conseguir tocar minha vida e entender que eu não era uma aberração. Só que para isso eu tinha que ter clareza também do que era loucura, porque senão eu ficava assim, será que eu encostei na loucura? Será que eu tangenciei a loucura? Será que eu fiquei alguma, sabe assim, tinha essa dúvida. E então eu comecei a estudar muita filosofia nessa época, além das questões da psiquiatria e da psicanálise que a gente tinha que estudar na faculdade.
E comecei a ter uma visão muito crítica em relação a isso, porque eu entendia a necessidade do discurso médico, a necessidade do discurso psicológico, o âmbito desses discursos, a esfera de ação desses discursos e até onde eles iam. Só que eu não tinha, não me satisfazia essas respostas. Eu falava, cara, tem alguma coisa que está faltando. E vocês vão ver que ao longo desse livro que eu vou fazendo esse percurso de criticar justamente a medicina, criticar a psicologia, criticar até a própria filosofia que eu comecei a estudar, porque eu não estava encontrando respostas ali. E aí eu me vi depois, no fim das contas, me sentindo quase que obrigado a escrever, porque eu falei, cara, se eu estou procurando nesses autores e não encontro, e eu me dei conta dessa minha insatisfação, seria um descompromisso muito grande se eu falasse assim, então tá, foda-se, eu vou chegar ao mundo e falar, ninguém respondeu essa pergunta, eu não vou responder também. Ele falou, não, então eu vou responder. E aí surgiu a ideia de escrever esse livro em 2007, 3 anos depois que eu comecei a residência. Então eu já tinha feito os meus estudos de residência, já estava trabalhando, já tinha começado a me aprofundar mais nos estudos da fenomenologia, já conhecia o Heidegger, já tinha lido Ser e Tempo, e aí eu escrevi esse projeto justamente com esse questionamento, apresentando todo esse cenário, e o meu professor lá na França, o professor Renaud Barbaras, aceitou o trabalho e eu fui para lá, em 2008. Então, só para inserir vocês aí no contexto da questão, né, do porquê da questão. E dizer, então, que esse livro ele tem uma motivação muito íntima. E também uma motivação intelectual, claro, era um desafio intelectual nesse sentido. Mas o primeiro movimento e a primeira resposta que eu precisava dar era para mim mesmo, para eu me suportar. Então, alguém queria fazer algum comentário em relação a essa fala? Tranquilo? Nico, tudo bem? Maravilha. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Então, só para retomar a última frase que a gente estava lendo, o psicótico não é tão pouco um homem que tão somente delira. Então, o delírio é uma possibilidade de toda e qualquer existência, enquanto a esquizofrenia é uma possibilidade destes que, por condições multifatoriais, são ou serão esquizofrênicos. Por isso, então, não falaremos dessas síndromes complexas onde o delírio se apresenta. Preferiremos falar do próprio delírio. Isso é uma questão de precisão fenomenal, na verdade, nem a palavra melhor aqui é precisão fenomênica, tá? Eu acabei escrevendo errado aqui. Isso é uma questão de precisão fenomênica, do fenômeno que eu quero olhar. Eu quero precisamente observar este fenômeno, o delírio. Quando dizemos as locuções o homem quando delira e o homem delirante, temos em vista o próprio momento, isso é muito importante, o instante em que esse homem apresenta esse seu delírio, essa condição existencial tão enigmática a qual debruçaremos nossa atenção. Então, aqui eu já estou dando para vocês uma dimensão que quase sempre fica esquecida quando alguém vai falar do que significa o delírio. As pessoas geralmente tendem a subtrair o fato de que o delírio é um fenômeno temporal e tratam disso como se fosse um fenômeno meramente espacial, no sentido de uma descompensação química, né, que no fim das contas, químico é uma molécula que falta num campo específico ali, então está faltando alguma coisa, espaço, ou faltando alguma capacidade, alguma engrenagem do psiquismo e tudo mais, que são tendências também que a gente fala em filosofia hipostasiante, né, quando a gente tenta subtrair a dimensão temporal e trazer somente para uma dimensão espacial as coisas. E isso vai ficar mais claro à medida que a gente começar a caminhar, mas o importante é pensar que justamente a resposta que eu procurava é uma resposta que tente entender e compreender a questão de como o tempo se dá na condição em que nós deliramos. Então, assim termina essa introdução. Nico, você, talvez, se você se animar para ler. Acho que você está sem o microfone ainda. Ótimo. Eu posso tentar, mas me corrija qualquer coisa. Claro. Dá para ouvir direito? Perfeito. Tá. 1. A insuficiência do questionar sobre o delírio. Este livro se dedica a pensar a questão do delírio. Essa questão pode, em aparência, ser facilmente colocada do seguinte modo: o que é o delírio?
Os caminhos para as respostas a essa questão são tão variados quanto as respostas encontradas. Esses caminhos e essas respostas foram explorados pelas psicologias, pelos discursos filosóficos, pela medicina e sua psicopatologia. De um modo geral, cada um desses saberes ocupou-se de responder à questão, tentando encontrar um sistema explicativo que pudesse expor sua gênese, seja como reação a conflitos internos inconscientes, seja modernamente, como manifestação de uma disfunção fisiológica de neurotransmissão. Queremos, com esse trabalho, refazer a pergunta sobre o delírio. Mas por quê? Se ainda há um sentido em fazê-lo atualmente, isso se deve ao fato de que as respostas não puderam compreendê-lo em sua totalidade existencial fundamental. Não queremos, contudo, levianamente apontar as insuficiências das tentativas anteriores e afirmar que agora vamos fazer algo surpreendente, inteiramente novo e jamais pensado. Não queremos refutar todo o discurso já feito sobre o delírio e menosprezar o seu dito. Tampouco queremos somar esses discursos na crença de que a compilação desses saberes poderia nos oferecer essa totalidade. Posso Pode. falar uma questão? Não, acho que é para a gente também não ficar muito extenso na leitura, mas podendo trazer já algumas questões aqui. Deixa eu tirar o compartilhamento para a gente aparecer. Porque isso é uma coisa que eu tinha visto muito nas leituras antes de começar a escrever. Eram alguns autores que não conseguiam propor exatamente um percurso novo para tentar compreender o que é a situação delirante, a questão delirante, mas que falava assim, tal autor falou isso, tal autor falou isso, então, o Minkowski escreveu tal coisa, o Breuer escreveu tal coisa, o Jasper escreveu tal coisa, o Freud escreveu tal coisa, e ficava fazendo um monte de compilação, acreditando que se a gente pegasse pedaços de que cada um disser, ou tentasse montar um Frankenstein, a gente conseguiria chegar em alguma resolução. Assim, eu não queria esse tipo de coisa, não era a ideia ficar mostrando erudição, mostrando, eu li tantos livros para tentar encontrar as respostas, e isso era até enfadonho, na verdade, era o mais comum de se encontrar pessoas que não tinham tanta coragem, vamos dizer assim, de se confrontar com a questão e que ficavam falando assim, tal autor falou isso, tal autor falou aquilo, e não se implicavam. Então a minha ideia também não era essa, a minha ideia era ter um engajamento que fosse muito próprio meu. Porque, de novo, a minha intenção era me satisfazer, dar uma resposta que passasse pelo meu critério de falar, cara, agora eu estou satisfeito com o que eu estou respondendo para mim. E enquanto eu não tivesse essa clareza, essa satisfação, eu não ia terminar. Então tinha esse movimento. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente leu? Não? Podemos continuar? Maravilha. Nico, quer continuar lendo? Se alguém quiser, não sei. Você que sabe ler. Você quer ler? Mais? Posso ler um pouquinho, então. E aí depois, se alguém tiver a fim de assumir a palavra, só para não ficar falando sozinho, para não monopolizar tudo aqui, porque eu já estou monopolizando pela explicação. Vamos lá. Mas o que significa essa totalidade? Queremos com isso acreditar que se pode esgotar a questão? Queremos ter a pretensão de dar a última palavra sobre o tema? Não. Compreender o delírio em sua totalidade quer dizer poder encontrar o fenômeno do delírio em sua inserção fundamental como possibilidade na existência do homem. Dito de outro modo, encontrar sua inserção em seus fundamentos ontológicos. Aí, de novo, a gente vem com essa palavra difícil. Vamos continuar só nessa próxima frase, e aí eu interrompo para a gente começar a falar sobre essa questão do que é ontologia, e qual é o contraponto dessa questão do ontológico. Quando falamos da insuficiência dos saberes científicos, expomos nossa insatisfação com o fato de que esses discursos, em sua necessidade de encontrar a origem do delírio a partir de eventos causais, intrapsíquico ou neuroquímico, não se interrogaram sobre as condições ontológicas da sua possibilidade. Aí eu queria perguntar para vocês em aberto de novo. Vocês lembram daquela aula que a gente conversou sobre justamente essa questão do que é ontológico? Vocês lembram desse conceito? Alguém gostaria de falar sobre o que ficou desse conceito? Qual a clareza que ficou para vocês? Em relação... Lembra, ontológico em relação à existência? Perfeito, isso. Você lembra mais alguma coisa em relação a essa questão do ontológico, que a gente falou de uma diferença? Você lembra disso? Não, a diferença do ôntico e do ontológico. Não, perfeito. Então, ótimo, a gente fala sobre isso.
A palavra ontológico é uma palavra que tem o radical onto, que é uma palavra grega, que é o particípio passado da palavra ousia, que em grego significa ser. Então, o onto é o particípio passado, né, dessa palavra. Que em latim, a palavra ousia é traduzida por essere, que a gente até já ouve a palavra ser aí no meio, e em italiano, por exemplo, o verbo ser se fala essere até hoje. E o particípio passado da palavra essere é essens, né, que também constitui os gerúndios e tudo mais. Então, quando a gente fala da ontologia, a gente está falando daquilo que está sendo, né, aquilo que está acontecendo, aquilo que é a nossa existência. E em fenomenologia, a gente vai falar daqui a pouco sobre o método fenomenológico, mas a gente cuida muito desses dois conceitos que são muito caros e que tem em si a palavra onto, que é a questão da diferença entre o ôntico e o ontológico. Os dois conceitos, ôntico e ontológico, eles estão lidando com a questão da existência, da nossa existência humana. Só que o ôntico aponta uma esfera da nossa existência, vamos chamar assim, e o ontológico aponta outra esfera. Quais esferas? O que é isso? O ontológico é aquilo que nos caracteriza a cada um de nós, seres humanos, e que não nos diferenciam, que fazem da gente ser cada um idêntico ao outro. O que eu quero dizer com isso? Todos nós somos um corpo. Todos nós portamos em si um passado, projetos, sonhos, somos um tempo, somos uma história. Não importa em que momento da história eu nasci, não importa em que momento eu vou morrer, não importa o tamanho do meu corpo, o aspecto desse corpo, eu sou um corpo, eu sou uma história, eu sou dado a um tempo. Isso caracteriza qualquer ser humano em qualquer momento histórico, em qualquer lugar do mundo. São coisas que são denominadores comuns das nossas existências. Nós somos finitos, nós somos mortais, nós não conseguimos controlar a vontade do outro pela nossa vontade, nós temos limites próprios das nossas características de ser. Então, cada pessoa é limitada a seu modo, tem características que falam dela especificamente, mas todo mundo tem características que falam dela especificamente. Todos nós somos mortais, todos nós somos dados a um tempo e não conseguimos controlar o desejo do outro, por exemplo. Então, quando a gente vai falar desses aspectos da existência que nos caracterizam a cada um de nós, nós estamos falando de aspectos ontológicos da nossa existência. Que a gente já vai adiantando aqui, é o quê? É o acontecer do nosso corpo, é o ser do nosso mundo, é o ser do nosso tempo, da nossa história, os nossos projetos. São essas dimensões que são comuns a cada um de nós. Quando nós falamos de aspectos da existência que nos singularizam, que nos identificam como a pessoa que nós somos, nós estamos falando de aspectos ônticos da nossa vida. Então, as duas palavras usam o radical onto, só que no caso ontológico, a gente está falando nesse sentido universal, e na palavra ôntico, a gente está falando no sentido singular, no sentido individual. Então, se eu falar para vocês, tem um homem de 41 anos de idade, 1,86 m, que mora em Santo Antônio do Pinhal, que nasceu em São Paulo, estudou psiquiatria na Escola Política de Medicina. Você está falando do Alexandre Valverde, conhece esse cara, tal. Tem um artista plástico que nasceu em Nova York, tem o cabelo preto cacheado, usa barba, está fazendo parte de um grupo chamado Incêndios. Você está falando do Nico Vergueiro. Pô, conheço o Nico, claro, é ele. Então, vocês entenderam que eu estou aqui trazendo características que vão afunilando e chegam em mim. Esses aspectos todos que eu trouxe, o lugar onde eu nasci, o tempo em que eu nasci, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou branco, se eu sou negro, essas questões todas são ônticas. O fato de ser um corpo que vai poder ter essas características é ontológico, mas as características que o meu corpo vai ter, especificamente, são características ônticas. Então, nesse sentido, também em psiquiatria, é muito importante que a gente entenda essa distinção, porque isso vai aliviar muitas confusões que a gente pode vir a desenvolver ao longo do nosso percurso sobre o que significa essa questão do delírio. E uma delas a gente já vai entender aqui. A esquizofrenia, ela não é um fenômeno ontológico, ela é um fenômeno ôntico. O delírio, sim, é um fenômeno ontológico. Por quê? Porque o delírio, ele é um fenômeno que pode acontecer em toda e qualquer existência. A gente já falou aqui agora há pouco. Por causa de uma paulada na cabeça, de um trauma que a gente tenha vivido, de alguma situação de privação, da falta de vitamina B12, de ter tomado um remédio que nos deixou confuso, quer dizer, uma série de questões que podem fazer com que nós deliremos. Então, o delírio é um fenômeno ontológico. E a esquizofrenia é um fenômeno ôntico. Por quê?
não é toda pessoa que pode vir a ser esquizofrênica, são só aquelas pessoas que têm ali as condições propícias para isso, que são genéticas, contextuais, contingenciais, sociais, econômicas, financeiras, familiares, quer dizer, tem uma série de determinantes que fazem com que aquela situação específica aconteça na vida daquela pessoa. Mas a pessoa que é esquizofrênica, ela está dada a possibilidade de delirar mais frequentemente do que uma pessoa que não é esquizofrênica. Então, por conta da sua condição ôntica, ela está dada a esse fato ontológico. Então, essa clareza a gente precisa ter o tempo todo, a gente vai falar dela várias vezes ao longo do livro, mais ao longo da conversa até do que ao longo do livro. Acho que isso é um pecado do livro, eu não vou deixando isso tão claro o tempo todo, mas isso ajuda muito a gente a pensar. Então, a nossa ideia com esse livro era justamente entender qual as condições ontológicas para que um delírio aconteça. Eu não estava perguntando as questões ônticas. Então, nesse sentido, a gente não vai encontrar no livro nada sobre genética, nada sobre relações interpessoais, dinâmicas de pai e filho, mãe e filho e tudo mais, essas questões todas, porque isso significaria entrar na seara do ôntico, e eu não queria isso. Eu queria entender as questões ontológicas. Então, a gente vai falar nesse livro sobre esses grandes conceitos do que significa o nosso corpo, o que é o tempo em que nós vivemos, o que é o nosso mundo, e que, de um certo modo, a gente está aqui no Incêndio já acostumado a elencar esses temas, porque, né, no fim das contas, fazem parte do meu modo de pensar. Eu já fui trazendo isso aqui ao longo de todas essas conversas que a gente teve. Mas o livro foi onde isso surgiu e ficou revelado com mais clareza. Para mim, claro, e isso não é nenhuma... Assim, o que eu vou fazendo no livro não é também novidade, como se esses conceitos não existissem em outros teóricos. Só que depois eu vou mostrando para vocês em que medida eu vou me afastando do principal teórico que me precedeu nesse sentido que eu estudei, que foi o Heidegger, e em que medida eu também me separo dele, e porque justamente eu senti uma insuficiência também no modo como ele olhava para essa questão. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Ficou clara essa questão do ontológico? Maravilha. Então, vamos lá. Voltando aqui à leitura. Quando pensamos... deixa eu só voltar a compartilhar a tela aqui, senão quem está nos assistindo não vai ver. Então, vamos lá. Quando pensamos a questão, o que é o delírio, estamos preocupados com o verbo ser, que soa quase banal no meio dessa frase. Não estamos nos perguntando como o delírio se produz no sentido causal. Estamos nos perguntando o que é o delírio. A importância do verbo ser para a nossa questão indica o horizonte por onde caminharemos e que nos portará ao que será pensado. O delírio é um discurso e, portanto, um falar humano. A pergunta sobre o delírio deve ser feita também assim. Quem é este que delira? Quem é o homem quando delira? Eu não posso me furtar, eu vou fazer aqui uma digressão, vou interromper então, eu não posso me furtar de falar do homem nesse momento. É por isso que a pergunta sobre o delírio, ela puxa o assunto para a gente falar sobre a ontologia, sobre a existência. Porque o delírio não é uma entidade separada da nossa vida, da nossa existência, do nosso corpo. Só os homens deliram, os seres humanos deliram. Quando eu falar homem aqui também, às vezes eu me empolgo, é legal até vocês me cortarem, porque eu tendo a falar homem e estou querendo falar ser humano aqui, não é o homem no sentido XY, é homem no sentido ser humano. Mas vamos falar ser humano aqui. E então, quando a gente vai fazer essa pergunta, na sequência que a gente já faz, assim, o que é o delírio, eu tenho que falar, opa, o delírio não é alguma coisa que flutua no ar e que eu posso conceitualizar, como se eu não tivesse que entender então, ou compreender mesmo, o que é o ser humano. Então, e ainda por cima, quem é o ser humano no momento em que ele está delirando. É por isso que então eu falo, putz, eu vou ter uma tarefa muito maior do que simplesmente responder essa pergunta que parece meramente técnica, que vai significar responder então o que significa a nossa existência e olhar para isso. E é pensando nisso que eu fui fazer e estudar ontologia, não tinha como ser diferente. Então, essa foi a razão pela qual a fenomenologia foi escolhida como método para poder desenvolver essa questão, porque a fenomenologia também foi o discurso que alçou a ontologia ao lugar dela hoje. E se a gente for pensar na máxima do Heidegger, que está em Ser e Tempo, que é uma das frases mais importantes do livro dele, ele fala: a essência de nós, seres humanos existentes, né, o Dasein, que ele fala em alemão, a essência do ser humano é a sua existência. E então acho que essa frase guia, ela ilumina esse caminho. Ela fala, putz, é por aqui que eu quero ir. Eu quero entender em que medida, se eu quiser olhar essencialmente para quem é o homem, eu tenho que entender a existência dele.
Não existe uma essência no sentido de uma alma, de um espírito que eu consiga aprender e guardar no frasquinho como essência de um perfume. Se eu quiser entender quem é o ser humano, eu tenho que entender o que é a existência do ser humano. E aí eu vou conseguir, talvez, encontrar uma resposta decente que me satisfaça sobre o que é essa pergunta, sobre o que é o delírio. Então, aqui vamos continuar a nossa leitura. Vou compartilhar aqui de novo. O caminhar para esse horizonte se faz por um caminho. Caminho é a palavra do português para o grego rhodos. Faltou um H aqui. Para é a palavra do português para o grego metá. Caminho para quer dizer metárodos, método. Este caminhar é uma metodologia. Iremos apresentá-lo em seguida. Estou pensando aqui, pessoal, só uma questão de tempo também. Deu 1 hora. Vocês preferem que a gente continue empolgados aqui, a gente faça mais um tempo e depois a gente decupa, ou vocês preferem que a gente interrompa aqui e continue na semana que vem? A primeira parte que a gente ficou falando, eu acho que deu uns 15 minutos, 20 minutos. Eu acho que só se depois a gente vai ter esse trabalho de edição, né? Tá. Não, é só para Eu gosto pensar. da continuidade, se você quiser pausar agora e a gente... Porque a próxima não vai ter explicação, então a próxima vai ser um pouco mais completa, né? Vai ter 1 hora só da leitura, né? Você só vai fazer uma introdução rápida. Sim, exatamente. Já entra aqui na leitura e já começa a falar sobre a questão da fenomenologia e depois dos conceitos que eu quero que a gente vai ver de physis, pathos e logos. Eu acho legal também, é claro que se a gente entrar no meio do caminho das suas falas, é legal até pra gente, se você quiser depois postar como um podcast do Alexandre Valverde, sabe? Você fala... Mesmo tirar só o áudio dessa conversa, não isso que eu estou falando agora aqui, editar, mas depois... Claro. Não, mas beleza. Mas é um conteúdo maravilhoso, né? E pode ser infinito, 200 capítulos. Sim, sabe? Total, a gente se empolga aqui. Não, eu tô só falando assim, se vocês quiserem, é que já deu 1 hora do nosso encontro. Eu posso continuar com super prazer. E a gente pode talvez decupar, não fazer um encontro de 1h30, 2 horas. A gente faz vários episódios, a gente vai cortando. Eu prefiro vários episódios de 50 minutos, 1 hora. Beleza. Eu acho que fica mais confortável para as pessoas também. Perfeito. Nico, você quer falar alguma coisa? Não, que a gente começou um pouquinho tarde. Se podia fechar se alguém tivesse alguma observação, algum pensamento, sei lá. Tipo, para ver se... Não sei. Eu gosto da gente falar do ôntico e ontológico mais um pouquinho, Lê. Vamos continuar um pouco, então? Eu também. E, assim, tipo... Você vai... a leitura ou o diálogo? Não, perfeito. Vamos continuar o diálogo aqui, então. Maravilha. Porque a leitura, Nico, já chegou no 2º capítulo. Eu acho que sim. faz um diálogo... Não, eu ia perguntar justamente uma coisa que eu acho que relaciona isso, porque, embora eu entendo quando você está falando essa diferença do ôntico e do ontológico, tipo, eu sinto falta de um sinônimo rápido na minha cabeça para fazer uma associação, assim. Embora eu entenda, eu sei que tem alguma coisa também que é uma diferença, tipo, que eu escrevi aqui, de ser e estar, somehow, perfeito, né? Perfeito. De primeira e segunda pessoa, numa análise mais literária, assim, né? Tipo, tem alguma coisa de... Não sei, tô vendo dessas diferenças essenciais, assim. Perfeito. Nico, você trouxe... Você quer completar sua fala? Não, era só isso, de ser e estar e de primeira e segunda pessoa, assim. Perfeito. E tem espaço, mas é uma outra coisa. Gui? Desculpa, Nico. Eu tinha lido o livro nessa parte, e agora quando você falou de ontológico, eu anotei, para ficar também igual o Nico anotou, mas eu anotei de forma bem mais simples. Quando a gente fala de ontológico, eu anotei, somos todos corpo, tempo, e aí pode usar qualquer exemplo de infinito, né? E ôntico, eu coloquei, a cor do seu cabelo, as suas tatuagens, e aí mini características, né? Exatamente, perfeito. É exatamente isso. Eu já tinha lido, você já tinha falado com a gente, né, numa aula, e não tinha ficado tão claro assim. Que ótimo, maravilha. Então, é isso que é interessante também, porque a gente vai falando sobre essas coisas e esses conceitos vão ficando mais claros, porque quando a gente ouve uma primeira vez, a gente às vezes fica meio atropelado até pelas palavras difíceis, assim, fala, putz, será que eu vou conseguir guardar e tenho que decorar essa palavra? E não, você trouxe de um jeito muito simples. E o Nico trouxe a tradução filosófica mais simples desse conceito. Só que essa definição, Nico, que você trouxe, ela só é possível para o nosso povo,
para os italianos e para os espanhóis, assim. Os Não, e outros fora que povos do também não tronco dá indo-europeu... Fala. Não, e não dá para substituir. Tipo, não dá para fazer assim, um estudo, sei lá, do ser. Não dá, não sei, é muito abstrato. Exatamente, seria assim, o discurso sobre o ser, uma coisa nesse sentido. Mas é interessante, por que que eu estou falando isso assim e fazendo essa provocação? Porque os grandes autores das ontologias, da fenomenologia, foram primeiro os alemães, depois os franceses, depois os italianos e tudo mais. E nós aqui no Brasil, ou em Portugal, ou na Espanha e tudo, que somos povos que fazemos a distinção entre esses dois verbos ser e estar, nós ficamos marginais nesse processo. É muito curioso. E eu tenho uma amiga minha com quem a gente brincava muito de falar, cara, se o Heidegger tivesse nascido não na Alemanha, mas no Brasil ou em Portugal, e ele soubesse a diferença entre ser e estar, ele não teria escrito os 86 livros que ele escreveu, porque ele ficou a vida inteira tentando encontrar uma solução para essa questão, que a gente vive isso já espontaneamente, intuitivamente na nossa vida, porque nós sabemos esses conceitos. Mas para um alemão, um francês, um americano, um inglês, entenderem essa nuance do que é ser e estar é super engraçado como eles se equivocam, assim, como eles erram isso, assim, falando. E sim, é essa a dimensão mesmo, Nico. A dimensão do ser é essa, que ela é inapreensível, ela é inefável, porque ela se estende ao longo da nossa existência. Se eu falar assim, o meu ser, ele começa no dia em que eu nasço e termina no dia em que eu morro. Então, como que eu consigo aprender o meu ser se eu não consigo sair de longe da minha existência, do meu eixo temporal, e se eu conseguisse pegar todo o fio da minha existência, como o cabelo de Cloto ali, e arrancasse do couro cabeludo dela e falasse assim, ó, tá aqui, ó, peguei o meu ser na mão, eu poderia fazer isso. Mas a única coisa que nos sobra é o nosso estar, no fim das contas. São os instantes em que a gente está vivendo e que ali a gente só consegue estar rodeado e observando fenômenos ônticos. Então, é exatamente dessa dificuldade que a gente está falando. É da dificuldade de entender um processo para além do modo como ele está, mas para o modo como ele é. E o modo como ele é não é uma coisa que se fixa como algo rígido no tempo, mas é uma coisa que se projeta no tempo como algo que se estende, porque tem um passado e tem um futuro. Nesse sentido, é muito interessante, porque isso que se estende, né, de hoje para o passado e de hoje para o futuro, somos nós, seres humanos, que temos a nossa existência tracionada por essa temporalidade. E se a gente for ser rigoroso com o sentido da palavra existir, só nós, seres humanos, existimos nesse sentido, porque só nós estamos dados a projetarmos e vivermos e compreendermos a nossa vida, sabendo que faz parte da nossa dimensão viva, assim, de sermos quem nós somos, estarmos projetados para o nosso passado e para o nosso futuro. Como memória, como fatos que eu vivi, como situações que eu recupero ali, e futuro no sentido das coisas para as quais eu me projeto, para os meus sonhos e tudo mais. As coisas, que a gente poderia chamar de objeto, uma caneta, um quadro, ele fica meramente ali onde ele está. Ele não existe no sentido de estar tracionado pela sua própria temporalidade. Porque exatamente o próprio de significar estar tracionado pela temporalidade. Talvez, se a gente quisesse poder falar nesse sentido de ter consciência dessa temporalidade, a revelação do fato de que nós vivemos isso é a nossa linguagem. E uma coisa não tem linguagem. E aí, entre uma coisa e nós, seres humanos, há as plantas e os animais. Que a resposta que o Heidegger encontrou para isso, fala assim, um animal não existe. Essa pergunta, essa frase até parece esquisita, fica assim, parece uma maluquice. Mas a questão não existe no sentido estrito da palavra existir. É que a gente faz violência a essa palavra e usa o verbo existir para falar de qualquer coisa. Essa caneta existe, essa cadeira existe, esse quadro existe, o cachorro existe e tal. O mais interessante, o mais simples seria falar uma cadeira está, há um pássaro, há um cachorro, há uma cama, há um animal, há um gato, mas eles não têm linguagem como nós temos, eles têm outra linguagem. E aí, nesse sentido, a resposta do Heidegger ela também é uma resposta parcial, mas é interessante, assim, até como ele fala, né? Ele diz, uma coisa não tem mundo, ela faz parte do mundo de alguém, uma pedra, vamos dizer assim, uma pedra no teu caminho. Uma pessoa, um ser humano, produz mundo. A gente falou disso já em alguns dos nossos encontros aqui no Incêndios. Um animal é pobre em mundo.
né? Ele tem aquele mundo restrito dele, naquelas situações, naquelas condições, e que a gente chama isso de instinto, coisas nesse sentido. E o animal tem uma linguagem que nós, seres humanos, gostamos de chamar de rudimentar, embora eles vivam completamente inseridos nesse mundo deles e com essa linguagem deles, que, porque nós não compreendemos, nós preferimos chamar de rudimentar. Eu não gosto disso. Mas um animal não produz mundo como nós, seres humanos, produzimos. Eu estou falando, embora eu reconheça a animalidade da gente, não estou dizendo o contrário. Então, o que nós fazemos nesse sentido? Na fenomenologia, a gente elege esse verbo existir como um verbo muito delicado, muito preciso, muito específico e que aponta o fato da nossa existência humana. Nesse sentido, é muito simples dizer, por exemplo, que Deus não existe, porque Deus não é tracionado pela temporalidade do passado e do futuro dele, porque se fosse isso, ele seria finito. E se há Deus, Deus é. Nem está, ele não está. Isso é mais engraçado ainda, né? Porque a gente não consegue enxergar Deus. Então, ele nem existe, nem está, se muito ele é. Vamos ficar com isso pra gente. Mas é só a consciência do tempo? Ou, tipo, porque o animal não existe nesse sentido, ou que nem a caneta, porque ela não pode ser, tipo, não pode ter a perspectiva de primeira pessoa, digamos. Tipo, não tem... exatamente. É quase como se ela não pudesse... Mas o animal, tipo, sei lá. Essa questão dos animais é super problemática. Acho que assim, a gente tem umas respostas muito, muito parciais para falar sobre isso. Quem somos nós para usarmos, dizer... Eu estou falando... Isso aqui é a resposta do Heidegger, tá? O animal é restrito de mundo. Porque ele está tentando entender essa questão da linguagem. Mas fala, Nico. É interessante. Não, o negócio do sentimento, tipo fome e frio, sei lá. Isso já implica tempo de alguma maneira. Exatamente, com certeza. E implica futuro, porque se você tem fome, você está se projetando para a perspectiva de não ter o que comer, de poder minguar, de poder morrer. Então, há uma noção, de algum modo, a finitude, a mortalidade está dada nesse sentido, né? E a fome é uma experimentação disso. E aí você vai caçar, você se projeta no futuro. Uma leoa que sai ali para caçar uma gazela. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, como ela vai fazer, o intento dela e tudo que ela vai fazer depois daquilo. Ela vai inventar uma emboscada junto com as outras amigas leoas dela, vai emboscar ali aquela gazela, vai levar aquela gazela para o bando que vai alimentar o leão, que vai alimentar os filhotinhos, que vai alimentá-la. Quer dizer, a gente dizer que não há uma perspectiva de futuro... Mas o que questionava se isso é consciente? Então, na verdade, a gente nem entra muito nesse sentido. Na verdade, isso não é expresso como uma linguagem. A leoa não vai fazer poesia da experiência dela da caça. Quem vai fazer poesia da experiência dela da caça somos nós observando. Assim. Inclusive, a gente vai usar emprestado a imagem do leão para fazer poesia. Não sei, eu estou pensando no poema agora do William Blake, do Tigre. Ele evoca o tigre. O tigre não seria capaz de fazer poesia da própria existência. A existência dele é a poesia dele, já é o fazer dele. Não se transforma em linguagem. É nesse sentido. Não linguagem como nós experimentamos, como algo que a gente fixe. Estou tentando chegar numa coisa, num termo bem... Então, esse termo bem simples, então, é tipo a diferença... Nesses termos, não que você está... Sim. Argumentando isso. É que o ser ou a coisa que não consegue fazer poesia sobre sua experiência não existe. Uau, que provocação, Nico. Não, tô tentando entender. É maravilhoso. Tipo, não, é incrível esse lugar que você chegou. Qual que é o contingente que não, qual que é sabe assim, na equação, qual é a coisa que se não tem isso, não é. Eu acho isso incrível, capacidade aí de poetizar. Exatamente, mas aí também a gente não pode confundir o poetizar-se com a poesia lírica, com a capacidade técnica de fazer uma poesia como Camões, como Gregório de Matos, como Fernando Pessoa. Não é nesse sentido de você ser um as da sua língua, ter um domínio do vocabulário e conseguir fazer malabarismos com isso. Assim. É a questão de você conseguir, a partir da sua existência, evocar aquilo que se produziu com você, aquilo que aconteceu com você, a partir de uma fala que seja agregadora, engajada, e sim, nesse sentido, poética. Entendi. Sim, e não para voltar ao nosso tipo centro mais frequente, que é tipo político,
Mas me veio à cabeça, né? Tipo, dentro dessas definições aí que, tipo, enfim. Mas a desumanização em termos políticos, tipo, de classe, não sei o quê, é, tipo, uma negação da existência. Perfeito. De poetizar. Exatamente, Né? exatamente. Tipo, a gente Perfeito. não está dando a condição de poetizar a muitas pessoas. Né? Perfeito. Se a gente tivesse isso como mote, não, perfeito, Nico. Se a gente tivesse a clareza de que a todo ser humano é dado a riqueza, o fato maravilhoso de se poetizar e de poetizar, a gente deveria viver em sociedades que permitissem, e tão mais elas são livres, quanto mais elas permitem que as pessoas possam fazer isso. E a gente entende, por enquanto, hoje, que tende isso melhor é nesse tipo sentido. pensar criticamente, refletir, Exatamente. não é tipo poesia, né? Perfeito, exatamente, exatamente. Aí, nesse sentido, numa democracia, você dá mais possibilidades às pessoas, por mais que ela tenha problemas, de manifestarem suas poieses, suas produções, que sejam líricas, que sejam críticas, que sejam metodológicas, que sejam... E assim, um engenheiro, quando ele produz um artefato, ele está sendo um poeta, ele não está deixando de ser, ele está poetizando algo, ele está criando e fazendo algo. Um músico lírico, ele também é um poeta. Uma mãe que põe uma criança no mundo e cuida das crianças, ela está poetizando ali. Não tem... É isso, esse é o nosso lugar humano, é fazer, é poetizar-se. E sim, nós vivemos um mundo duríssimo em que a contingentes gigantes nós não damos essas condições. E o capitalismo seria um pouco isso também, uma máquina de desalojar as pessoas do lugar delas de poeta e fazê-las consumir poesia que é escolhida e elencada e reproduzida para que elas se satisfaçam disso, assim, né? Que é a questão da cultura de massa, dessas produções que são feitas no sentido de uma atenuação e de um silenciamento das pessoas, das liberdades. E aí a gente vai vendo a questão de um modo como a gente lida com as diversidades, com as nuances culturais, com tudo aquilo que é próprio. É incrível de ver, né? Como os seres humanos, em condições mais diversas possíveis, se poetiza, se estabelece e se cultiva de maneiras tão diversas, né? Isso é incrível. E sim, eu não prezar queria a fugir do existência... delírio, eu queria mais, tipo, entendendo os meus termos, assim, tipo, de alguma Não, maneira. mas Nico, é perfeito você trazer essas questões, porque justamente a questão do delírio, ela é só o farol que está lá na frente para onde eu quero ir. Mas o percurso todo, que é muito legal, é esse que a gente está fazendo agora, são esses questionamentos. Então, isso assim, é fundamental que a gente faça essas perguntas, porque são elas que vão trazer justamente a dimensão, inclusive, do que significa essa experiência. Porque quando a gente está falando aqui que existir é poetizar-se, e a gente vai chegar lá na frente numa compreensão de que no momento em que a pessoa está delirando, ela está privada da sua existência tal qual ela conhecia, ela vive um outro modo que não é exatamente o modo de estar tracionado pela sua temporalidade de passado e futuro, ela está vivendo um outro modo de temporalidade, que é um tempo massivo, é um tempo em que fica indistinto justamente o passado, presente e futuro. A gente vai ter também a clareza de que nesse momento não há poesia possível, há uma outra coisa. Não que a gente não possa fazer poesia depois que a experiência delirante aconteça, mas a experiência delirante ela é a supressão exatamente desse modo de ser poético. É uma outra coisa que acontece. Então é muito interessante que a gente elenque também o que são esses outros lugares que nós habitamos normalmente, né, comumente, e que dão a dimensão do que é a nossa norma, entre muitas aspas, porque é isso que a gente vai entender que vai ficar completamente transformado na experiência delirante. Então você não está fugindo, Nico. Pelo contrário, você está trazendo elementos que vão deixar mais claro, dar mais luz, trazer mais luz ao que vai ser esse fenômeno desse adoecer específico. Então, assim, é muito legal falar nesse sentido. Vocês queriam complementar com alguma outra questão? Marcelo, você quer trazer algum ponto que você está pensando também em relação a essa conversa? Olê, quando a gente fala dos animais, eu acho que assim, a gente conhece pessoas que não gostam de animais, entre aspas, ou não têm animais, ou nunca viveram uma experiência profunda com animais. Eu nunca tinha tido cachorro e depois que eu casei eu tive. E é muito louco, vira a chave mesmo. Assim. A sua interação com o bicho Hoje a gente tem um gatinho, tem 6 meses aqui com a gente.
também é outra interação. Mas a gente sempre chega num lugar que é, puta, esse bicho só falta falar. Se ele só falta falar, é porque a gente já compreendeu ele 100%. 100% a gente nunca vai saber, né? O gato foge por enquanto, mas ela tem 6 meses aqui com a gente. Mas o cachorro tem 6 anos. O cachorro só falta falar. Só falta andar com 2 patas e sair falando. Mas pra gente, a gente conhece ela o tempo inteiro. É muito louco não poder colocá-los no mesmo lugar, né? É bem... E o todo classificou isso. E sabe o que eu ia falar isso? Sem expor nada, assim, tem uma amiga minha, nesse final de semana eu encontrei, ela é super religiosa, e ela disse que, ela tem cachorro em casa, mas que cachorro não tem alma. Que ele tá ali, é exatamente isso. Ele a trata super bem, ela ama, ela adora, leva no parque, manda dar banho, é tudo normal. Mas me chamou muita atenção e eu até coloquei em conflito isso. O bicho não tem alma. Fiquei maluco, sabe? E foi importante vocês falarem disso e eu linko. Isso é uma maneira muito comum das pessoas distinguirem o status ontológico diferenciado dos seres humanos e dos animais. Mas a minha resposta, até para, sei lá, mais seca nesse sentido, nem os cães, nem os seres humanos não têm alma. Eles têm tempo. A questão é que nós, seres humanos, temos uma consciência aguda na nossa temporalidade por causa da consciência da nossa morte, e os animais nem sempre. Mas, assim, nesse sentido, nós somos indistintos em relação à questão da própria temporalidade. Nós também sabemos que um animal é mortal, e tem animais que ainda sabem da sua condição de finitude. Tem muito animal que tem medo, que tem noção da morte. E é por isso que é muito difícil... Não, e quem disse que ele também não... O gato não tem dimensão da própria morte. Né? A gente fala de instinto. Os bichos não morrem antes do tempo deles, porque eles têm um instinto de autodefesa, de pular. O gato cai certinho, tem 1 milhão de coisas. O cachorro não afunda na água. Cara, é um... Mas além disso, quem diz que eles não estão também refletindo sobre você e sua esposa? Exatamente. Tipo, olha isso daí. É muito difícil. Sabe assim? O gato, certeza. O cachorro, eu não sei. O gato olha pra gente. O gato metralha, né? Ela tá aqui o tempo inteiro. Então, mas essa questão é muito interessante. A gente pode voltar a essa questão várias vezes depois que a gente começar a caminhar, porque acho que vai voltar mesmo e é muito legal. Eu acho que a fenomenologia ela falha muito em explicitar o fenômeno do ser específico dos animais. E até talvez porque a gente não tenha se debruçado para uma resposta decente sobre isso, que a gente se satisfaz com uma dessas do tipo, um animal não tem alma, e a gente fique menos chocado de, por exemplo, ver que 12% do Pantanal foi destruído por um incêndio criminoso que está acontecendo desde que essa pandemia começou, e está morrendo onça-pintada, tamanduá, jaguatirica, um monte de bicho. Aí a gente pode falar assim, que triste, mas o animal não tem alma. Eu acho aberrante desse modo, assim. Um animal, e fora mim, o clichêzão também que... Fala. Não, o clichê, tipo, de que a gente come animal, etc. Exato, eu ia falar isso. Tipo, e as convenções mudam, né? Tipo, meu amigo advogado sempre fala isso, né? Tipo, no futuro, ele tem certeza que, tipo, os animais vai ser um crime. Vai ser que nem o que tá acontecendo agora com muitas minorias. Não para fazer essa comparação de animal, gente, mas um pouco, tipo, os gays, etc. Sabe, assim, uma assimilação do valor do... Sim. Né? O nome disso é especismo, né? A gente tem, do mesmo jeito que a gente fala de psicofobia, de racismo, de xenofobia, total. Mas existe o especismo. Nós vivemos um especismo. A gente se coloca como superior. Por isso que é muito difícil essa definição, até do Heidegger, né? Leis, que é um pouco mais sutil, tipo, né? Pra proteger. E o que eu gosto de chamar, e eu acho que inclusive certos animais isso... não, tem todo um critério. Perdão, Nico, a sua frase foi interrompida, você quer repetir? Não, tudo bem. Certeza? Cortou aqui um pouco. É que você falou de animais de lei, uma coisa assim, e ficou... cortou tudo, Nico. Tá, mas acho que o Nico preferiu deixar pro ar. Tá então meio... Não, sem problema. Acho que até no meu livro, no final dele, eu vou trazer de novo essa questão sobre os animais. E aí a solução que eu encontrei é de diferenciar nesse sentido, assim, chamar os seres humanos de existentes e os animais de viventes. E não dizer que isso significa um status inferior em relação à vida. Não quer dizer nada de inferioridade. Eu acho, assim,
eu sou um evolucionista, eu adoro Darwin, adoro evolução, adoro pensar genética e tudo mais. A gente teve aquela conversa, acho que no último episódio do Incêndios que a gente gravou, de que o fato dos animais ali, a existência dos animais, né, a presença dos animais no mundo, ela é resultado de um processo temporal antiquíssimo, fixado inclusive no espaço que é o nosso DNA. Isso para mim é fascinante de um jeito que, se alguém quiser chamar de Deus a dobra do tempo que se transformou em DNA e virou corpo, tá tudo certo para mim, vamos chamar então, tá ótimo. Aí tá, então beleza, mas aí eu vou falar que animal tem alma também, me desculpa. Então, é uma questão super interessante, assim. E é interessante também, agora vamos falar de uma outra coisa, que é legal de começar a falar de um meta-olhar sobre o livro. Quando eu escrevi esse livro, faz 10 anos, mas faz 11, eu tô com 41, faz 13 anos, eu tinha 28. 13 é um número bom. Eu não era vegano. Eu não me questionava, eu não tinha essa dimensão para mim. Era um comedor de carne e ficava nessa coisa dandista mesmo de comer pernil de cordeiro e tal lá, e fazer umas coisas, ficar brincando, né? E achava isso o máximo, esse dandismo e tudo. Ainda fui morar na França, que é o país que fica por excelência cultivando esses hábitos e tudo mais. E não me questionava. Seria super interessante se eu tivesse me questionado, se eu tivesse essa clareza. Tanto é que isso é uma falha do meu trabalho. Assim, eu não desenvolvo uma questão tão contundente sobre essa questão do status da vida dos animais. Assim. Isso é uma coisa que mudou muito nos últimos 2 anos e meio para cá, desde que eu assumi, pelo menos não consumir mais animais. Eu tenho diminuído meu consumo de produtos animais. Eu devo ter tipo 96% da minha dieta vegana. Eu acabo sempre, às vezes alguém faz um bolo e tem ovo, tudo bem, vou comer um pedacinho desse bolo. Se às vezes oferece um chocolate, tem um pouquinho de leite, tá, eu aceito, mas eu tenho tentado o máximo possível, mas com essa questão dessa dimensão e essa clareza do respeito a isso que é vivente e que eu não preciso atualmente sobrepor a minha vida sobre a dele e consumi-lo. Eu posso me alimentar de outro jeito e tudo bem. Então, mas é uma questão super importante mesmo. Marcelo, quer falar alguma coisa? Você está quietão aí, ouvindo a gente? Deixa eu ativar aqui. Eu tô curtindo, eu gostei bastante dessa leitura, eu anotei um monte de coisa aqui interessante. Acho que pensar é sempre algo que dá muito prazer, né? Muita satisfação de falar com pessoas como você, que sabe falar sobre um determinado assunto e que a gente não conhece muito. E eu acho tudo isso, assim, sabe, é legal, porque é que nem você falou, é poesia, né? É poesia. É tudo muito intangível, né? São temas, né? Eu estou curtindo. Legal você falar desses termos também. É interessante a gente ter começado a falar de poesia falando de existência, né? Porque, como o Nico comentou, talvez o nosso último e primeiro lugar de todos é ser poeta mesmo, é se poetizar, é se falar. E então, por muitas vezes a gente vai fazer esse exercício e não é propositado, não é com a intenção de ser lírico, com a intenção de falar bonito. É que dedicar-se a olhar para esses fenômenos da nossa própria existência, da nossa própria finitude, da nossa mortalidade, é quase como se já nos jogasse para o campo próprio do vocabulário do que é poético. Assim. Então, e é isso que é muito interessante também, e a gente vê muito na leitura, quando a gente está lendo Heidegger, que é o primeiro grande fenomenólogo, talvez não o primeiro grande fenomenólogo, mas o grande fenomenólogo do começo do século passado, final do 19, o primeiro a gente fala escondido nos bastidores, que é o Aristóteles, né? Que é incrível mesmo ter essa dimensão de que Aristóteles ele era um fenomenólogo no sentido da atitude dele diante das coisas, embora ele não se chamasse de fenomenólogo porque esse termo não existia naquela época. E as pessoas têm uma ideia super errônea de que o Aristóteles é um racionalista, um cara caxias, quadradinho e tal. Mas o modo como ele se dedicava à tarefa de se perguntar sobre a coisa é pura fenomenologia. Assim, é muito gostoso ler Aristóteles nesse sentido. E isso é a nossa dimensão mesmo, assim. E por que, né, é gostoso de ler Aristóteles? Porque a gente vai vendo a poiesis dele acontecendo, o poetizar dele do mundo, assim. De um homem
que é muito interessante, que escreveu a sua filosofia, o seu pensamento, na língua que não era a primeira língua dele. O Aristóteles, ele era macedônico. Ele não falava o dialeto ateniense. E é muito interessante de ver a diferença justamente da linguagem dele para a linguagem do Sócrates, que é um ateniense. Então tem uma desenvoltura e um lirismo muito mais claro, assim, muito mais desenvolto, muito mais claro, digo, no sentido das nuances, assim, das sutilezas. E o Aristóteles é um homem muito mais direto, mas extremamente poético. Assim, quando a gente consegue ouvir o Aristóteles entendendo como um fenomenólogo, as frases dele são muito, muito bonitas. Tá? E então esse vai ser o nosso esforço durante esse tempo de leitura do livro, de nos questionarmos das coisas, de falarmos sobre isso e isso evocar esses grandes conceitos, essas grandes questões, e esse vai ser o próprio do nosso trabalho aqui. Então ele vai mesmo tangenciar, ficar se esfregando na poesia, e não é à toa. Acho que a gente já devo ter falado sobre isso em outros momentos, até nos nossos encontros, no Incêndios. Chegar perto do osso ali da palavra, o rabo da palavra, como fala o Guimarães Rosa, assim, entrar nessa seara de olhar para o que significa isso, falar, poetizar, o que é a nossa linguagem, quais são as condições que fazem com que a gente pense, que a gente fale o que a gente fale e tudo mais, é quase como se fosse um núcleo denso, como o miolo da Terra, sabe assim? Aquela coisa que tem um magma ali que explode, está acontecendo, que é de onde surgem, vamos falar assim, os discursos mesmo. E que seja o discurso filosófico, que seja o discurso lírico-poético, que seja o discurso profético, que seja o discurso delirante. Assim. E aí, qual que é a nossa relação com essa massa mole da linguagem, com esse magma que pode entrar em erupção, assim, vamos dizer. Então, a gente vai ficar o tempo todo falando dessa fronteira, desses 4 elementos. Assim. O que falam, se a gente prestar atenção, é exatamente sobre os temas do nosso canal Incêndios. Arte, no sentido da poesia, religião no sentido da profecia, psiquiatria no sentido do delírio, política no sentido da filosofia. Então, a gente está o tempo todo aqui falando, desde que a gente começou esse canal, sobre a linguagem, sobre o pensamento. E em inúmeros momentos nós fomos ou poéticos, ou proféticos, ou delirantes, ou políticos, sabe? Assim, e é isso, a gente vai falar e elaborar exatamente essas questões. Então a gente vai ficar o tempo todo voltando às voltas com os temas que são os nossos, que foram os temas que nós elegemos para fazer esse canal, não é à toa. Então por isso, Nico, nenhuma colocação, nenhuma digressão, nenhum parênteses que a gente venha fazer vai ser alheio à questão. O contrário, vai ser sempre aprofundando e trazendo a dimensão que é necessária para a gente evocar esse assunto do que é o delírio na profundidade, na grandeza que ela deve ser evocada. Se ela não for pensada nesses termos, sobre o impacto disso, o reflexo disso, a ação disso, o efeito disso sobre a arte, a política, a religião e o pensamento, a psiquiatria, a filosofia e tudo mais, a gente não vai estar dando uma resposta que nos satisfaça. Então, beleza, é isso que vai ser o nosso caminho durante toda essa leitura. Podemos encerrar o nosso encontro de hoje aqui? Nico, você quer falar alguma coisa? Você está quietão? Não. Tudo tranquilo? Uhum. Eu quero agradecer a generosidade tua aí de compartilhar esse texto, seu livro, seu conhecimento, porque realmente é muito importante, sabe? Para a gente, cai várias fichas aqui quando você fala e estou adorando. Maravilha. Que bom. E a gente também pode aproveitar esse momento, claro, a depender a gente vai chegar em alguns momentos da leitura que vai ser super sensível, vai ser delicado. Eu sempre fico emocionado, eu já sei as partes que me deixam mais tocados e tudo mais. E provavelmente nesse percurso a gente vai acabar se expondo também bastante. Eu tenho certeza que eu vou me expor muito, mas seria interessante também se vocês se sentissem à vontade para poder falar de histórias pessoais de vocês. Assim, o Gui já trouxe hoje essa questão da tia da esposa dele, está falando do convívio dele, mas a gente vai começar a entrar em outras questões agora que vão fazer a gente também se mover nesse sentido.
Então, é muito legal que vocês também possam se sentir à vontade para trazer isso. Assim, não, a gente não precisa se preocupar de que isso seja alguma coisa para terminar daqui a 3 meses, tipo, vamos fazer leitura correndo e tal, porque o mais prazeroso para a gente vai ser justamente percorrer cada um dos territórios que a gente se sentir à vontade para percorrer. É legal se a gente for usar esse material em algum outro lugar, de repente, algum outro tipo. É legal a gente falar que nós 3 somos seus pacientes, né? Exatamente. E tem um ponto comum aí, né? Exatamente. Nós buscando o nosso autoconhecimento, autocontrole. Exatamente. É meio que a gente sempre brinca, né? Que é como se fosse a terapia em grupo, né? É bem legal. Não, é um prazer para mim enorme, assim, eu agradeço também suas palavras, Marcelo, e eu me sinto muito satisfeito de poder fazer isso, é um prazer enorme para mim poder falar, então eu me sinto muito alimentado também, apesar de doar nesse sentido, para mim é extremamente satisfatório, né? É uma coisa que volta para mim também, essas palavras elas me alimentam, e é muito interessante poder estar vivo no esforço de encontrar mesmo essas definições, essas palavras, esses conceitos, essas frases. Eu não venho para cá com um esqueleto do que eu vou falar. Essas coisas vão acontecendo, vão emergindo. Então, é legal a gente sentir esse prazer também de deixar isso acontecer. Beleza? Então, bom saber que o delírio é ontológico, né? Exatamente. E a gente vai entender em que dimensão isso se processa. Com certeza. Pessoal, super prazer estar aqui com vocês. A gente se vê semana que vem de novo. Beleza? Super beijo aí. E para vocês que estão assistindo o nosso canal, por favor, a gente sempre esquece de falar essas coisas, né? Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para as notificações, dê o like. Se você gostou, segue aí, faz o material circular para os seus amigos, para as pessoas que você gosta. E também conheça o canal República 1411, que é outro canal tocado aí por mim, e também aqui no YouTube. Um grande abraço para todo mundo. Pessoal, um beijo grande aí, hein? Valeu, Falou. um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.